Boa noite, pessoal. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Olá, pessoal. Vamos esperar as pessoas chegarem por aqui. Boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Rafa, BM Júnior, boa noite. Jana. Olá, pessoal. É um prazer ter todos vocês aqui. Deixa eu dar uma acenadinha para todo mundo. Estamos esperando o pessoal vir por aqui para a gente dar sequência no nosso assunto, tá bom? Lorena, boa noite. Rodrigo, o pessoal chegando por aqui. Cris Meneghel, pessoal chegando por aqui. O assunto de hoje vai ser baixa reserva ovariana. Vamos falar de doação de óvulos. Vamos falar de resiliência. Yasmin Hipólito, minha amigona, boa noite. Os meninos da sua vida só crescendo, né? Bom, pessoal, hoje o assunto vai ser baixa reserva ovariana, um quadro muito comum na clínica de reprodução humana. Hoje a grande maioria, pelo menos 50% dos casos que a gente atende na clínica, nós temos aí relacionados à baixa reserva ovariana. Principalmente porque as mulheres estão cada vez mais postergando a maternidade, né? Porque cada vez mais... Ô, Érica, paz Deus, amém! Cada vez mais vocês estão postergando, nós, né? Estamos postergando a maternidade, a paternidade, a mulher está cada vez mais inserida no mercado de trabalho, está cada vez mais investindo na carreira e como consequência disso tudo, a gente então está deslocando a encomenda do bebê para uma fase mais tardia da vida. Carla, Ana, boa noite, Alexia, Lucas, todo mundo chegando por aqui, é um prazer ter vocês. Nós estamos falando da baixa reserva ovariana e como... Oi, Yasmin, obrigado, Josi, boa noite. Vem buscar outro bebezinho, viu, Yasmin? Vai ser um prazer, viu? Então, nós estamos falando de um quadro da mulher moderna, pessoal. Hoje, cada vez mais, vocês, mulheres, estão ocupando espaço no mercado de trabalho, estão investindo na carreira, estão cada vez mais planejando a sua vida pessoal e a maternidade vai sendo deslocada para uma fase mais tardia da vida. Só que, infelizmente, o relógio biológico não acompanha essa mudança comportamental e, consequentemente, se a gente não atua em momento oportuno, a fertilidade pode ser uma grande vilã nesse cenário moderno. E para falar disso tudo, né, o que a gente acaba tendo? A baixa reserva ovariana, que em outras palavras é a redução do potencial reprodutivo. Então nós sabemos que a fertilidade feminina ela vai reduzindo progressivamente com o avanço da idade. E depois dos 35, 37 anos, essa redução ela é mais intensa. Por isso que o ginecologista, de um modo geral, ele sempre tem que alertar os casais para encomendarem o primeiro bebê, preferencialmente antes dos 35 anos. Se a mulher não tem essa pretensão, ela precisa pensar no congelamento de óvulos, porque senão ela pode ser vítima da baixa reserva ovariana. Então, do ponto de vista prático, pessoal, a função reprodutiva da mulher tem prazo de validade e se ela não tomar cuidado, ela pode ter uma redução desse potencial reprodutivo que nós chamamos de baixa reserva ovariana. E como que é feito? Qual que é a causa desse cenário de reserva ovariana diminuída? O principal fator é a idade feminina avançada. Tá? Qualquer mulher da idade reprodutiva, mulheres de 20, 25 anos, podem ter redução da reserva ovariana, mas ela é mais frequente depois dos 35 anos. E além do avanço da idade feminina, nós podemos ter doenças ginecológicas, como por exemplo a endometriose, algumas alterações genéticas,
cirurgia ovariana, radioterapia, quimioterapia. Então, vários fatores podem contribuir para uma redução do potencial reprodutivo feminino. E, consequentemente, alcançar a gestação diante do cenário de baixa reserva ovariana pode se tornar uma jornada muito longa e desgastante. Como então? Só deixa eu responder aqui um pouquinho. A Érica pergunta qual que é o risco de uma gestação aos 44 anos. Érica, na verdade, hoje, graças a Deus, na maioria das cidades e aqui na nossa região, a gente tem acesso a um pré-natal bastante rigoroso, a um pré-natal de qualidade, então os riscos são de menores. Mas, a grosso modo, as mulheres têm maior risco de diabetes, maior risco de pressão alta, de prematuridade, do neném ter necessidade do neném ficar internado na UTI. Mas com acompanhamento pré-natal adequado, geralmente esses quadros eles são menores, são menos frequentes, tá? O Rafa pergunta que a esposa toma o ciclo 21 há mais de 10 anos. Isso aumenta o risco de diminuir a reserva ovariana? Excelente pergunta, Rafa. Na verdade, o anticoncepcional ele não promove uma redução da reserva ovariana. Ele não promove a menopausa precoce. Entretanto, ele pode mascarar o quadro de baixa reserva e de menopausa precoce. Por quê? Porque enquanto a mulher está usando o anticoncepcional, por exemplo, o ciclo 21, as menstruações dela acabam vindo normalmente. E a reposição dos hormônios presentes na pílula não deixam os sintomas relacionados à menopausa precoce se manifestarem. E aí, o grande susto que a gente costuma ver na prática clínica é que as pessoas não vão fazendo um planejamento adequado da maternidade e da paternidade e quando resolvem iniciar as tentativas, suspendem o contraceptivo e aí se deparam com um quadro de menopausa precoce ou mesmo a baixa reserva ovariana. E para aproveitar, Rafael, essa sua pergunta, a gente tem como avaliar o potencial reprodutivo da mulher. Tem como a gente estudar como está a reserva ovariana, mesmo diante do uso de contraceptivos. A avaliação da reserva ovariana, ela inclui 3 aspectos principais. A idade feminina, que nem eu já comentei com vocês, depois dos 35, 37 anos, a gente tem um aumento aí, uma perda mais acelerada da quantidade e da qualidade dos óvulos. O segundo fator seria a dosagem hormonal. Tem o hormônio FSH, que ele é pouco específico e ele sofre interferência do uso de anticoncepcionais, por exemplo. Então ele não pode ser dosado por qualquer pessoa. Mas tem um outro hormônio chamado antimileriano, que esse pode ser dosado na vigência do uso do contraceptivo. Então se você está usando contraceptivos hormonais, e aí está com medo da sua reserva eventualmente está se reduzindo e você não tem conhecimento disso, a dica é dosar o hormônio antimileriano. E o terceiro aspecto seria a gente fazer uma ultrassonografia para contagem dos folículos. Na ultrassonografia é possível avaliar esses folículos e como consequência desse fato você saber se a mulher tem ou não uma reserva diminuída para a idade. Tá? De um modo geral, a definição clássica de baixa reserva ovariana é um antimileriano menor do que meio ou 1,1, dependendo da metodologia da técnica que é utilizada, ou então uma contagem de folículos na ultrassonografia menor do que 7, menor do que 5. Podemos considerar esse número de 5 a 7. Mas aqui fica um alerta. Para cada faixa etária, existe uma média de folículos que a gente espera. E se aquela contagem ela estiver muito abaixo da média para aquela idade, o sinal de alerta está aceso porque essa mulher pode desenvolver a baixa reserva nos próximos meses, nos próximos anos. Por exemplo, uma mulher de 30 anos, o normal que a gente espera é entre 12 e 14 folículos. Se a gente contou, ela está com 10, está com 9, isso não é diagnóstico de baixa reserva ainda, mas o potencial reprodutivo dessa mulher já está reduzido para a idade, então aqui acende o sinal de alerta, essa mulher precisa pensar em cuidar da fertilidade, tá?
Então, o diagnóstico é feito pela dosagem do antimileriano e, na prática, a contagem dos folículos antrais. Chegou uma outra pergunta. Com qual idade começamos a pensar se já tem risco para baixa reserva? Uma outra pergunta excelente. Geralmente, depois dos 30 anos, o sinal de alerta tem que começar a acender, porque esse quadro ele é muito mais frequente do que nós imaginamos. Um dos motivos, que nem eu disse para vocês, é a mudança do comportamento da mulher na sociedade. São hábitos de vida inadequados, nós estamos expostos a substâncias, a produtos hoje muito industrializados e nós não conhecemos o real impacto desses produtos na fertilidade da mulher. Então, depois dos 30 anos é importante a gente pensar, mas qualquer mulher em idade reprodutiva, depois dos 18, 20 anos, ela já pode ter aí uma avaliação da sua reserva, do seu potencial reprodutivo. Isso pode, inclusive, ser feito em idades mais precoces, mas aí o risco de você ter a baixa reserva ovariana é menor. Tá certo, pessoal? Então fica essa. A Alexia pergunta: o hipotireoidismo e trombofilia afeta a reserva ovariana? Na verdade, Alexia, o hipotireoidismo não afeta a reserva ovariana, ele pode causar anovulação, ausência de ovulação, tá? Mas ele não causa a menopausa precoce ou a baixa reserva ovariana. Trombofilia é uma causa de aborto, é uma causa de trombose e eventualmente pode ser causa de falha repetida de implantação na fertilização in vitro, mas não é causa de baixa reserva ovariana. Agora, existem doenças autoimunes quando a mulher produz anticorpos contra as próprias células do organismo que podem estar associadas à baixa reserva ovariana. Por exemplo, a esclerodermia, o lúpus eritematoso sistêmico. Esses quadros eles podem eventualmente estar associados à baixa reserva ovariana, tá certo, pessoal? Bom, e aí então, uma pergunta muito comum que chega pra gente lá no consultório: ok, doutor Anderson, ok, eu tenho baixa reserva ovariana, mas será que existe alguma coisa que eu posso fazer para tentar melhorar o meu potencial reprodutivo? E aí, pessoal, aqui nós entramos no impasse, porque tudo que nós temos disponível hoje na prática clínica ainda não tem validação científica segura para ser utilizada. Existem algumas alternativas que foram bastante estudadas e até o momento o que é mais utilizado do ponto de vista prático é o uso do hormônio masculino, dos androgênios. Da onde que veio essa ideia de usar os androgênios para tentar melhorar a reserva ovariana? Alguns pesquisadores observaram que mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, que são cheias de folículos, cheias de óvulos, elas têm um excesso de androgênio circulante no organismo. E daí então, o que eles começaram a imaginar? Puxa, se a mulher que tem excesso de folículos no ovário policístico tem excesso do hormônio masculino, vamos criar um ambiente rico em hormônio masculino em quem tem a baixa reserva. Quem sabe isso não venha a aumentar a quantidade de folículos. E aí então, ao redor do mundo inteiro, começou a se estudar o uso dos androgênios com a finalidade de aumentar a quantidade de folículos. E aí então nós entramos num dilema, porque não tem até o momento a padronização. Então, o produto que é utilizado, a dose, o tempo de uso, nada disso até o momento foi homogeneizado. E por conta desse fator, nós então temos que nos basear em estudos que consideram uma grande quantidade de pessoas. E até hoje tem um produto que foi o mais utilizado e que é o que mais se associa a algum benefício, que é o uso do DHEA, que é um tipo específico do androgênio. A dose é de 75 miligramas por um período máximo de 3 meses. Eu tenho uma experiência com DHEA, tenho experiência com a testosterona transdérmica, tá? E os resultados eles são completamente mistos. Tem gente que melhora da água para o vinho e tem gente que não melhora nada. Eu tenho uma prima que mora em Sorocaba, que ela tem o diagnóstico de baixa reserva ovariana,
o antimileriano dela, um ano antes do tratamento, era 0,79. Na nossa primeira FIV, nós tínhamos uma contagem de folículos de 13 e colhemos 5 óvulos. Na segunda FIV, ela usou os androgênios por 6 meses por causa da pandemia. E nós tivemos uma coleta de óvulos igual a 11. Foi surpreendente, esse casal engravidou de gêmeos com baixa reserva ovariana. Então, pessoal, a gente precisa individualizar o uso desse medicamento. É um medicamento que pode trazer benefício, mas ele é off-label, ou seja, a prescrição não está padronizada na bula para aquela finalidade. Mas como a literatura científica mostra resultados promissores, a gente discute o risco-benefício com o casal para ver a prescrição naquele cenário. De efeitos colaterais, o mais comum é a acne, pele oleosa, pode ter aumento da vontade de ter relação sexual e algumas mulheres também têm irregularidade na menstruação. Mas são efeitos temporários, transitórios, é por um curto período de tempo e a dose de androgênio utilizada ela é reduzida. A longo prazo, a gente pode ter efeitos hepáticos no fígado e a gente pode ter também alteração no lipidograma, no colesterol, no triglicérides, mas isso seriam doses maiores e por um uso, por um período bem mais abrangente e bem mais elevado, tá, pessoal? E chegou uma pergunta aqui, pessoal, muito interessante também, de uma paciente que ela comentou que teve 3 coletas com 3 óvulos. Eu imagino que foram 3 coletas de óvulos e cada uma ela conseguiu 3 óvulos. Na última, ela colocou que 2 chegaram ao estágio de blastocisto, que é embrião de 5º dia. Só que ela estudou geneticamente e os embriões estavam alterados, eram aneuploides. Ela pergunta, vale a pena tentar mais uma? E aqui eu quero aproveitar essa pergunta para dizer para vocês que baixa reserva ovariana é sinônimo de quantidade de óvulo reduzida. A qualidade desses óvulos acompanha a idade da mulher naquele momento. Então, para ajudar essa pessoa que fez a pergunta, a gente primeiro precisaria responder qual é a sua idade. Porque uma coisa é você ter a baixa reserva com 30, 35, 38, 37. Outra coisa é você ter a baixa reserva com 41, 42, 44 anos. Porque a baixa reserva depois dos 38, 40 anos, além dela estar associada com quantidade reduzida, a qualidade dos óvulos já pode estar comprometida em função da idade da mulher. Então não tem como decidir, avançar ou parar ou mudar a estratégia sem conhecer a idade. O antimileriano dela era 0,09, ou seja, o normal é acima de 1 em 1, nessa metodologia que foi analisada dela. E lá em São Paulo ela tinha feito 2 fertilizações in vitro com um estudo genético embrionário. Ela não engravidou. Ela veio para consulta comigo, ela tinha feito, na verdade, 4 estimulações, 2 ela não teve óvulo, tá? E 2 ela formou embriões, mas não conseguiu engravidar. E a minha proposta inicial para ela foi a seguinte, com 36 anos eu falei, não é impossível, mas temos que estar preparados para uma jornada longa. Por quê? Baixa reserva, cada ciclo é pouquinho óvulo, geralmente é embrião para uma, no máximo 2 transferências com exceções. E aí falei para ela do plano B, que já eu vou falar para vocês, do óvulo de doadora. E essa paciente falou, doutor Anderson, eu gostaria de tentar com os meus óvulos ainda. O hábito de vida dela era saudável, ela era magra, o marido era saudável também. E tinha só a questão do antimileriano. Conseguimos, pessoal, 3 embriões. A minha proposta foi de não estudar geneticamente e transferir esses embriões a fresco, sem congelamento. Então nós colocamos 2 embriõezinhos no útero dela, só que sobrou um. E aí nós levamos para o 5º dia e eles falaram que eles queriam estudar esse que tinha sobrado. E aí quando nós recebemos o resultado da biópsia, ele era aneuploide. E aí, para nossa grande alegria, eles estavam grávidos daqueles 2 embriões que nós colocamos. E aí, não sabia se era 2, mas quando chegou no dia do ultrassom, nós vimos gestação gemelar com óvulo próprio e antimileriano de 0,09. Então, pessoal, para decidir, né, que nem essa pessoa perguntou, será que vale a pena tentar mais uma? Tudo depende. Depende da sua idade, depende do estado emocional, depende como está o relacionamento com seu marido,
depende da sua condição financeira, depende como você está encarando os outros cenários da sua vida. Para cada casal não tem um limite de tentativas, o limite é muito pessoal, é muito individual, é muito conjugal, precisa ser colocado na balança os prós, os contra de cada situação para que a decisão seja melhor tomada, melhor decidido mesmo aquela situação. Tá certo, pessoal? Aqui está chegando, ó. Obrigado, Rafa. A Helenilza, ela tem 35 anos e já faz 3 anos que ela tenta engravidar e descobre que teve miomas e já fez cirurgia há pouco tempo. Entendi, Helenilza. Na verdade, existem várias causas de dificuldade para engravidar. A gente tem que avaliar os outros contextos que podem comprometer a mulher e também avaliar possíveis fatores que podem estar comprometendo o seu marido. Mas a sua idade é boa, tem que conhecer a reserva ovariana, que inclusive é o título da nossa aula de hoje, tá? Aí você está comentando que ela está na recuperação de uma cirurgia de miomas e já faz 3 anos que tem. Ok. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Boa noite, Estela. O pessoal chegando aqui. Até me perdi. Bastante gente, né, pessoal? Bom, então a gente está falando da baixa reserva ovariana e aproveitou aquela pergunta para dizer o que fazer então diante da baixa reserva. Já falamos o que fazer pré-tratamento e agora nós vamos começar no tratamento. Bom, quando a proposta é estimular o próprio ovário da mulher, é partir para o tratamento com óvulos próprios, existem vários protocolos de estimulação que podem ser utilizados. No último documento da Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva, o ESHRE, a recomendação é que a gente explore o potencial reprodutivo da mulher com doses altas de hormônios. Então eu costumo dizer, pessoal, que os ovários eles são 2 motorzinhos. E o motorzinho ele tem lá o potencial dele, tem a potência dele. Então, inicialmente, para a gente realmente conhecer qual é a potência desse motor, a recomendação é ofertar o máximo de combustível que esse motor precisa para funcionar. E por isso, então, a ciência coloca para a gente que uma das estratégias seria você utilizar doses altas de hormônio de acordo com a segurança dentro do que a ciência recomenda. Tá? Uma vez que você estimulou esses ovários com dose máxima e a mulher não teve uma resposta muito boa, ela colheu 3 óvulos ou menos, a ciência documenta para a gente que nesses casos o motor ele tem a forma de funcionar, que não adianta você dar aquele combustível, porque a velocidade, a forma que ele funciona, ela tem um limite. E aí então existe um protocolo que nós gostamos muito, que é a mini-FIV, é a estimulação com doses mais reduzidas de hormônio. E além de utilizar doses reduzidas de hormônio, o próprio hormônio natural da mulher, o FSH, participa de todo o processo. Então a mini-FIV ela se baseia pelo uso de medicamentos por boca, geralmente o clomifeno, nós utilizamos, e doses mais baixas de gonadotrofina. É como se esse tipo de estimulação ele só fizesse recrutar, só fizesse selecionar os óvulos de melhor qualidade. E, pessoal, por incrível que pareça, os resultados com a mini-FIV depois da estimulação plena do ovário têm sido bastante promissores. A gente tem tido experiências muito positivas. Particularmente, nós tivemos um casal extremamente jovem, 34 anos, foram 5 estimulações e na nossa 6ª tentativa, com a mini-FIV, nós conseguimos 4 embriões e eles conseguiram, então, finalmente alcançar a gravidez. Tem um presente lindo que eu ganhei deles lá no consultório. Então, pessoal, tudo depende. Nesse caso, a idade 34 anos, uma idade muito oportuna, uma idade que a qualidade dos óvulos ainda está preservada. Mas, pessoal, existem situações que não adianta a gente ficar insistindo em óvulo próprio. E aí, Carla Mello, se Deus quiser, logo estarei aí buscando nossa sementinha do milagre. Amém! Vamos plantar logo nessa terra fértil, né? Mas existem situações, pessoal, que a gente precisa pensar em outras alternativas. Então, eu vou contar um caso para vocês. Atendi uma paciente de 43 anos,
O caso da infertilidade deles basicamente era a questão da idade, e ela tinha uma reserva ovariana pela contagem folicular que estava dentro da média, em termos de quantidade. Ela tinha 7 folículos. Só que, tendo em vista a idade, eu automaticamente expliquei sobre a proposta de tentar com óvulos próprios, óvulos dela, e expliquei também a alternativa secundária, que seria partir para o óvulo de doadora. E depois do nosso bate-papo, ela muito espontânea, ela falou: Dr. Anderson, enquanto você vê folículos neste ovário, eu vou tentar com os meus próprios óvulos. Só que, pessoal, eu não imaginava que eles iriam tão longe. Falei, bom, ela vai tentar 1, 2 vezes. Se a gente não tiver um desfecho favorável, eles já vão mudar de opção. E, para nossa surpresa, foram 8 estimulações ovarianas. Dessas 8 estimulações, eles tiveram apenas um embriãozinho. Foi transferido em estágio de blastocisto e ela não engravidou. Quando chegou na 8ª tentativa, que nós tivemos o desfecho desfavorável, ela falou assim: Dr. Anderson, eu tenho folículos ainda? Eu falei, você tem 3. Ela falou, então eu vou tentar com os meus. E toda tentativa que ela vinha, pessoal, a gente criou uma amizade, né, uma empatia muito grande. Eu sempre falava do plano B para ela, sempre falava dos óvulos de doadora. Mas ela, extremamente resistente, e o marido respeitava a decisão, que naquele momento eles entenderam que era mais dela do que dele. Só que, na 8ª vez de frustração, ela abriu o coração para outra estratégia. Ela falou, olha, doutor Anderson, eu vou tentar com os meus, mas se tiver alguém fisicamente parecida comigo, eu posso pensar em utilizar óvulos de doadora. E aí, pessoal, naquela mesma semana, nós conseguimos uma doadora para esse casal. E aí nós ligamos, eu liguei para ela e ela falou, ai, doutor Anderson, vamos logo, vamos virar essa página porque eu não estou aguentando mais. Conclusão da história, pessoal. Primeira transferência com óvulo de doadora, ela emplacou positivo, o menino nasceu. Em junho passado, eles iam vir pegar o segundo bebê com 46 anos, mas aí veio a pandemia e mudou os planos do casal. Então observem, pessoal, que são cenários completamente diferentes e personalizados. A gente tem que respeitar as necessidades de cada casal, tem que respeitar aquilo que o casal realmente está pensando, porque quando a gente decide pelo óvulo de doadora, a gente não tem que ter pressa para fazer o tratamento. A gente tem que ter mais pressa, no contexto de baixa reserva, quando é óvulo próprio. Apesar de que aguardar 6 meses não impacta, não prejudica aí o sucesso do tratamento. E isso é interessante, porque tem gente que quer organizar a casa, né? Tem gente que quer cuidar do corpo, cuidar da saúde. Acabando aqui de entrou minha amiga aqui, a Camila Gualda, que quer afiar o machado, que ela gosta de falar bastante. E aí você tem esse tempo para cuidar da sua saúde, para cuidar da alimentação, da dieta, eventualmente se for fazer acupuntura, você cuidar de todos esses fatores para poder partir para o tratamento de forma mais segura, tá? Então, o óvulo de doadora, sem dúvida nenhuma, é uma opção, principalmente nos casos de baixa reserva ovariana, associado à idade avançada. Geralmente, depois dos 40 anos, a gente tem que estar com o coração aberto para isso, para poder encurtar essa história rumo à gravidez. Bom, e quais são, então, hoje, os pré-requisitos obrigatórios para a recepção de óvulos doados? Recentemente, pessoal, o Conselho Federal de Medicina publicou uma nova resolução que norteia o nosso trabalho, que rege a nossa atuação do ponto de vista ético. Até o momento, não existe nenhuma lei que dê aí as diretrizes de como a gente tem que atuar dentro desse cenário. E agora, nessa última atualização, nós tivemos mudanças bastante avançadas. Alguns consideram isso bastante positivo, outros consideram que isso foi um avanço demais. De um modo geral, houve uma mudança de 35 para 37 anos da doadora. Então, atualmente,
mulheres com até 37 anos podem doar os seus óvulos. E tinha chegado uma outra pergunta para mim, pessoal, de uma paciente que ela fala que ela tem baixa reserva ovariana com 35 anos, e aí ela estava preocupada porque se ela fosse para doação de óvulos, a mulher também ia ter 35 anos. E na verdade não. Quando você parte para um tratamento de óvulo de doadora, você tem acesso à idade da doadora antes de definir por aquela opção. Então você pode escolher uma doadora mais jovem, com menos de 30, se você quiser. Claro que quanto mais exigências, mais difícil vai sendo para encontrar uma pessoa compatível. Então hoje a mulher tem que ter menos de 37 anos, não pode ter caráter econômico, ou seja, você não pode levar uma pessoa até a clínica, simplesmente pagar para ela doar os óvulos para você. Se essa pessoa não pertence à sua família, a doação precisa ser anônima. Então a doadora não conhece a receptora e a receptora também não conhece a doadora. Mas um dos grandes avanços dessa resolução, pessoal, foi justamente permitir a doação de óvulos de parente de até 4º grau. Então, uma mulher com baixa reserva ovariana hoje pode recorrer a óvulos de doadora da irmã, pode ser a sobrinha, pode ser a tia, pode ser a prima, dependendo do cenário até a mãe, aí já é mais difícil. E a filha também pode ser doadora desses óvulos. O ano passado nós tivemos um casal que eles judicialmente ganharam a possibilidade de utilizar óvulos da sobrinha. Foi antes dessa resolução e ela engravidou de gêmeos, pessoal. Mas atualmente a gente não precisa de judicialização. Um outro pré-requisito é que a doadora ela não pode ter doenças, tá? Esse é um ponto importantíssimo. Ela não pode ter nenhuma doença conhecida. Então, por exemplo, hoje foi na clínica uma paciente querendo ser doadora, mas ela tem uma história de um tipo de anemia que ela não sabe muito bem. E aí, então, nós precisamos fazer toda uma investigação dessas anemias nela para ver se ela é portadora de alguma alteração, porque se for, ela não pode participar do programa de doação. E aí, pessoal, se você está na dúvida entre utilizar óvulos de doadora, partir para óvulo próprio, se você tem alguma restrição com óvulo de doadora, a primeira mensagem que eu queria deixar aqui para você é que ser pai e ser mãe é uma experiência. Claro que essa experiência ela passa pela gestação, mas os filhos não são nossos. Eles passam por um momento na nossa vida para nos proporcionarem a atuar como pais, como mães. Então esse é o primeiro ponto. O fato do seu óvulo, que você vai gerar o bebezinho, não ter sido seu geneticamente falando, essa criança não vai deixar de ser seu filho. Pelo contrário, ela vai também te dar a oportunidade para experimentar a maternidade de forma plena. Porque você vai sentir as alterações relacionadas à gravidez, você vai sentir essa criança mexer dentro de você. Nós não podemos esquecer que a gente coloca um serzinho vivo, sem forma humana, é um bolinho de células redondinhas que não tem esse aspecto humano que a gente conhece. E quem vai dar vida, quem vai dar forma, quem vai tornar ele humano na forma que a gente conhece, é você, é a forma que você vive. Então você precisa pensar sobre isso. Principalmente se você tem o coração aberto para uma adoção. Se você tem o coração aberto para uma adoção, nós que trabalhamos com reprodução humana, olha o que a gente pensa. Você está trazendo um óvulo e um espermatozoide de 2 desconhecidos e trazendo para dentro da sua casa. O óvulo de doadora, nesse contexto da baixa reserva ovariana, ele vai te dar a oportunidade de você gerar o seu filho adotivo com algumas vantagens. Primeiro, não tem judicialização, não tem burocracia. Esse tratamento, do ponto de vista ético, é legalizado no Brasil. Então você não precisa providenciar nenhum documento adicional. Segundo ponto, 50% do patrimônio genético é do casal. Vai estar do seu marido. Então Deus me livre, mas lá na frente essa criança precisou de um transplante de órgão, de compatibilidade. Puxa vida, fica mais fácil de encontrar um doador compatível.
Um outro ponto, você vai poder experimentar a maternidade de forma plena. Você vai gerar, vai amamentar essa criança, vai curtir a gravidez, vai montar o quartinho, vai escolher o nome desse bebezinho. Então você vai poder participar de forma plena nisso tudo. Um outro ponto muito interessante, pessoal, é que, na verdade, o brasileiro, ele é muito heterogêneo. Vocês mesmos aí se respondam. Lembrem de alguma família que você tem vários, que o casal tem vários filhos e eu pergunto para você, os filhos são todos iguais? Dentro da minha casa mesmo, eu tenho uma filha com cabelo castanho, uma ruiva e uma loira. Minha esposa é loira, minhas cunhadas são morenas. Eu tenho irmãs mais morenas, eu sou mais claro. Então nós somos esse povo heterogêneo. Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente se atém muito ao aspecto físico, a gente se atém muito a características físicas. E na verdade, pessoal, nós, nessa misturada que nós somos, nós herdamos muito pouco dessas semelhanças. Não pensem vocês, por exemplo, um americano, um europeu, que você vai estudar a linhagem genética deles, a etnia, eles são uma raça pura. Você tem lá 80, 90, dependendo da região, 100% de nacionalidade pura mesmo, de etnia pura. Agora você vai fazer essa investigação no Brasil? É 20% só, pessoal. Então não é incomum pais morenos terem filhos brancos ou vice-versa, pais brancos terem filhos mais morenos. Isso faz parte dessa bagunça étnica que o ser humano, que aqui no Brasil nós temos, tá? Então tem que tomar muito cuidado. É claro que do ponto de vista prático, a recomendação pelo Conselho Federal de Medicina é que a clínica seja responsável por identificar alguém que seja fisicamente parecido. Então nós vamos atrás do tipo sanguíneo, da cor da pele, da cor dos olhos, cor e consistência do cabelo, peso, altura. Então tudo isso a gente vai atrás, pessoal. E tem um outro ponto, um outro conceito que está em alta, principalmente dentro aqui do óvulo de doadora, que é a epigenética. O que é a epigenética? É além da genética. Nós todos nascemos com um patrimônio genético. Só que dependendo da forma como a gente vive, esses genes podem ser ativados para desencadear determinadas características ou inativados, evitando que essas características se manifestem. Então, por exemplo, imaginem que vocês receberam um óvulo de uma mulher magrinha, saudável, não tinha doença nenhuma, ela comia bem. E você não tem um hábito de vida saudável, você está acima do peso, você come mal, você não tem uma dieta balanceada. A sua dieta, a forma como você vive, o seu sedentarismo, pode ativar genes de algumas doenças que, se aquele bebê fosse gerado lá na doadora, essa criança não ia apresentar. E isso é um ponto importantíssimo, pessoal. Se eu pego um embrião, se eu tivesse a capacidade de fazer isso, coloco num útero da receptora, ou se eu tivesse a possibilidade de pegar esse mesmo embrião e colocar no útero da doadora, iam nascer crianças completamente diferentes. Primeiro, o patrimônio genético do marido é diferente. E segundo, o ambiente que essa criança está sendo gerado também é diferente. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Olha uma outra cautela que tem do Conselho Federal de Medicina. A mesma doadora não pode gerar 2 filhos de sexos diferentes. Então, se nascer um menino e uma menina daquele óvulo daquela doadora, mesmo não sendo filhos idênticos, ela não pode mais ser doadora no raio de 1 milhão de habitantes. Esse é um cuidado também que a gente tem que ter na hora de fazer o cruzamento das informações, de ver essa região geográfica. Então, pessoal, pensem nisso, principalmente você que tem a baixa reserva ovariana, que está numa jornada longa, que já está numa idade mais avançada, você está resistente à mudança de planejamento, à mudança de estratégia, a sua vida parou, o seu casamento não está indo bem, vocês estão desgastados, você precisa acender a luz do alerta para que você possa virar um pouco mais rápido o capítulo dessa história. Para vocês terem uma ideia, de um modo geral, hoje, as mulheres que têm a baixa reserva vão ter uma taxa de gravidez que varia de 0 a 15% quando usa óvulo próprio.
Ah, eu esqueci só de falar do hormônio do crescimento, que é uma outra estratégia também que a gente pode usar quando é óvulo próprio, tá, pessoal? O GH. Então, de 0 a 15%. Quando você vai para o óvulo de doadora, esse número sobe de 30% a 40%. E isso é importante, porque se a gente está trabalhando com porcentagens, partir para o óvulo de doadora, sem dúvida nenhuma, é a alternativa mais efetiva. Mas você não precisa ter pressa. E aqui eu gostaria de deixar uma pergunta para fazer reflexão. Quando uma pessoa precisa de um transplante, nós aceitamos aquele órgão de coração aberto, porque a vida da pessoa depende daquilo. E o fato de um coração de células diferentes, de patrimônios genéticos diferentes, estar batendo dentro da pessoa que foi transplantada, ou um rim está ali filtrando toda a circulação, um pulmão eventualmente, hoje até o transplante do útero, o fato de ser outro patrimônio genético, não deixou aquela pessoa menosprezada, inferiorizada. Então pensem nisso. O fato de você gerar um bebê com óvulo de doadora vai te dar a oportunidade de você experimentar a maternidade de forma plena, em todos os aspectos que uma mãe gostaria de experimentar ali, de ter a maternidade no filho, né? E aí, pessoal, não tem jeito. A gente tem que tomar um cuidado, porque muita gente, a gente fala assim, baixa reserva ovariana, o problema é esse, essa que é a sua situação. E aí o que acaba acontecendo? Então se é esse o problema, vamos virar a página, vamos para o óvulo de doadora. E aí você vai para o óvulo de doadora e outro negativo. E aí que entra, pessoal, a resiliência, a informação. Você precisa estar preparado para superar todas as vezes que você enfrenta um obstáculo, uma derrota. Não adianta, pessoal, se preparar para a FIV achando que você vai engravidar logo de cara. É claro que a gente entra na briga para ganhar. É esse o nosso objetivo. Mas você tem que ter uma estrutura para lidar com a perda, para lidar com o luto. Observem a taxa de sucesso que eu comentei com vocês com o óvulo de doadora. De 30% a 40%. Nós vamos ter 60% a 70% que não vão engravidar na primeira tentativa com óvulo de doadora, porque é particular da espécie humana produzir embriões geneticamente alterados. Então, pessoal, se preparem emocionalmente para a FIV, com os pés no chão. Olha, temos possibilidade de engravidar na primeira? Sem dúvida nenhuma. Mas se a jornada for mais longa, estou preparado emocionalmente? Estou preparado financeiramente? Eu já tive casos de mulheres que receberam óvulo de doadora que o marido não foi na consulta, ela partiu para o óvulo de doadora, não engravidou na primeira tentativa, e aí, como é que ficou a situação depois com o marido? Deu um problemaço com eles lá. Nós tivemos que interferir, que aconselhar, que explicar, o casal era simples. Agora a gente tem que pensar que o sonho está ali na frente, mas para alcançar esse sonho, às vezes a jornada, a trajetória vai ter muitas curvas, às vezes a gente vai ter que parar um pouquinho, se reorganizar, refletir novamente. Se é um sonho, se é um objetivo que você tem, tenha em mente que esse sonho não estou nem falando de custo emocional, ele tem de custo financeiro, estou falando mais de custo emocional, porque você se planeja, se organiza, faz tudo sozinho e muitas vezes você não alcança o que você foi buscar. A mulher mais velha na nossa clínica que engravidou com óvulo de doadora tem 50, ela engravidou com 53 e pariu com 54, um casal de gêmeos aos 32 anos, com 32 semanas. Então, para quem perguntou aí, 44 anos, tem mais risco? Tem. Prematuridade, ela teve, foi um sufoco, foi um transtorno, mas está lá. O casalzinho no braço deles, vieram até esses dias trazer para a gente, já estão grandinhos. Então, pessoal, pensem nisso tudo que a gente conversou. Discuta com o seu especialista qual que é a melhor estratégia para você. Não existe o certo ou o errado. Eu tenho casais que às vezes já estão bem resolvidos, cansados, desgastados e já querem direto ir para óvulo de doadora. E tem casais que precisam construir os capítulos da história, passando pelo óvulo próprio, muitas vezes engravidando e outras vezes não alcançando a gravidez. Uma coisa nós precisamos deixar aqui bem claro: respeitar a opinião de vocês. A partir do momento que um casal recebeu esse aconselhamento e decidiu partir para óvulo próprio, o médico, a equipe, o casal precisa mergulhar de cabeça e acreditar. Um dos casos mais emblemáticos na minha vida profissional
foi um casal que a mulher tinha 36 anos e um antimileriano de 0,36. 7 folículos no início do tratamento. Vamos começar? Vamos! 7º dia, isso me marcou muito. 7º dia de indução, um folículo crescendo. Ela vira para mim e fala, Dr. Anderson, vamos cancelar? Não está evoluindo, a gente cancela e começa novamente em outro momento. Eu lidei para ela e falei, olha, seu antimileriano já está baixo. E se a gente desiste agora, quem me garante que eu vou ter mais folículos da próxima? Já estamos no 7º dia do tratamento, vamos adiante? Ela concordou, nós conseguimos pegar 2 óvulos, ela formou um embrião, eu transferi em 2º dia e ela engravidou na primeira transferência. Imagina se nós tivéssemos desistido. É claro que eu já tive casos que eu também acreditei e eu não tive sucesso. Mas aquilo foi importante para construir o capítulo da história desses casais e ajudar eles ali na frente a virarem a página para ir para o óvulo de doadora. Então, pessoal, fica a dica. Se você acha que você está no fim da linha porque você recebeu o diagnóstico da reserva ovariana, discuta com seu especialista de forma personalizada, porque sempre tem uma luz no fim do túnel. Tá certo, pessoal? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E na quarta-feira nós temos um novo encontro. Quero ver se eu trago um casal que teve baixa reserva ovariana para contar aqui pra gente toda a trajetória deles. Um grande abraço e uma ótima quarta-feira.